Olá, amigos. Hoje é um batata quente diferente por causa do horário, que é um horário diferente, mas a gente mudaria o horário do batata quente para qualquer horário que fosse, só para ter a oportunidade de estar junto o tempo que for possível com uma pessoa que a gente gosta muito, e gosta muito de várias maneiras. Gosta muito como, em primeiro lugar, a coisa mais importante, como ser humano, né? Gosta muito como amiga, gosta muito como profissional. Então, poxa, né? Ela é um nome extremamente conhecido dos brasileiros dos Estados Unidos e até brasileiros de outras áreas sabem da existência do trabalho dela, embora não tenham o privilégio que a gente tem de tê-la todos os sábados assistindo o programa que ela há tantos anos realiza, que é o Globo Notícias Américas. Antes de apresentá-la oficialmente, eu devo dizer que ela é professora assistente do Departamento de Estudos Latino-Americanos do Lehman College, PhD, ou PhD em português, em História, mestrado em Estudos Latino-Americanos pela Columbia University, o que não é pouca coisa, e em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É jornalista da Globo Internacional, âncora do Globo Notícias Américas, como eu já falei, a muito nossa, muito querida Mila Bandes. Boa tarde, boa noite, Mila. Boa noite, Carlos Borges. Boa tarde, bom dia. O que quer que seja aí, não sei onde é que o pessoal está aí acompanhando a gente. Que alegria, que honra estar aqui com você. Eu acho que é muito bacana, porque não é uma conversa, é uma entrevista normal. Acho até bom as pessoas saberem disso de antemão, para a gente ser bem honesto. Eu e o Carlos temos as conversas mais divertidas e loucas desse planeta Terra. Então, assim, se a gente sair um pouco aqui e der uma pirada, vocês não reparem, é assim que a gente, né, lida com a nossa amizade, com o nosso amor. Então, essa é a nossa vida, tá, gente? Bem-vindos às nossas mesas de conversa. Com certeza absoluta. E, aliás, até quando a gente vive fora do país, de alguma forma, a gente acaba encontrando um outro formato de família, um outro arranjo emocional e afetivo para construir uma família. E muitas vezes, vamos ser honestos, a família que a gente inventa é muito melhor do que a família que a gente não escolheu onde nascer. Não estou falando assim nada contra, mas estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. Mila é uma dessas pessoas que a gente aprende a desejar que ela fosse irmã, desejar que ela fosse prima, que ela fosse a melhor amiga da escola, por uma série de fatores que eu acho que essa conversa vai acabar revelando alguns aspectos que nem sempre a gente tem chance de conversar. Mas a primeira coisa que eu vou falar com Mila é a respeito da situação atual que nós estamos vivendo, de como a família dela está se encaixando dentro desse tormento, que eu não chamo mais de pandemia, eu chamo de pandemônio. Nós estamos vivendo o pandemônio da humanidade. E o pandemônio na vida da família Mila Francisco e seu filhote? Bom, é muito difícil falar desse momento, porque eu acho que foram várias fases e vários desafios diferentes, né? Uma das coisas que eu acho que, assim, talvez tenha sido mais presente durante todo esse período é essa sensação de incerteza, que é muito grande. Então, a gente não sabe quando isso vai acabar, quando a gente vai ter alguma tranquilidade, a gente está aí o tempo todo tentando se virar com o que pode. E eu acho que, assim, no começo a gente teve uma dificuldade muito grande, meio logística até, que foi o fato de que eu e o Francisco, meu marido, que é professor também, estávamos dando aula. As aulas que a gente dava pessoalmente foram todas transferidas para aulas online, obviamente. O Matias, que é o meu filho, que agora está com 4 anos, fez agora dia 16, estava sem aula, as aulas foram suspensas e tudo foi caso da noite para o dia, assim. Eu lembro, uma coisa que me marcou muito é que o lançamento do meu livro novo estava marcado para 13 de março, lá em Nova York. Uma mensagem para os meus amigos de manhã, falando, gente, tudo confirmado, hein? Olha lá, não tem essa não. Hoje estamos lá. Meio-dia eu mandei um outro e-mail, gente, está tudo cancelado, não tem nada, não tem espaço para... Porque foi muita incerteza, ninguém sabia qual era a dimensão do que estava acontecendo. Eu acho que as autoridades demoraram muito para informar a gente do que estava acontecendo com clareza em Nova York, nos Estados Unidos, local, federal, em todos os níveis eu acho que demorou muito. E quando a gente soube foi meio da noite para o dia, o Matias num dia entrou na escola, no outro dia não tinha aula. Então, a gente teve que se organizar muito rápido. E
os meus amigos sabem, minha casa é muito pequenininha, um apartamento de Nova York, como qualquer outro. Não é igual essas mansões aí que vocês moram aí na Flórida, que é tudo com quintal, com quarto grande. Vem para a Flórida você também. Não é assim. Nova York é tudo pequenininho. Então, a gente mora num apartamento pequeno, estávamos lá quando a gente se deu conta, os três. Eu dar 3 aulas, que uma dessas aulas eu tinha mais de 100 alunos, o Chico dando 4 aulas, o Matias com a gente em casa. Então, assim, foi uma loucura mesmo. Até brinco que a gente tinha que ter arrumado um outro nome que não fosse trabalhar online, porque não era trabalhar de casa. Ninguém estava trabalhando, estava todo mundo no se vira nos 30 mesmo, né? E esse foi esse lado. E aí o outro lado é o lado da jornalista, que eu tenho que estar lá vendo as notícias, apurando, tendo certeza de tudo. E foi um período de muita incerteza. Eu lembro que no começo a recomendação era não usar máscara. Agora imagina só que loucura isso, né? Mas ninguém sabia direito com o que estava lidando, ainda não sabe. Então o meu trabalho como jornalista ainda teve esse lado de ter sido muito desafiador mesmo no meio de tudo isso. E aí, para completar, eu prometo que eu vou finalizar, você sabe que eu sou uma matraca. Então não. Hoje não temos esse problema. Eu não tenho que monitorar os tempos dos demais participantes, o que é um exercício bastante complexo. Mas vamos lá. Mas aí depois vieram os testes, né? Então, que, na verdade, eu nem sei, a gente pode botar isso de depois, né? Mas como parte desse movimento do que aconteceu pela pandemia e eu acho que da noção mais clara em grupos subrepresentados, em um deles eu me incluo, né? Porque eu me identifico como uma latina nos Estados Unidos, mas eu acho que foi isso da gente se dar conta da importância do trabalho de tanta gente que está ganhando pouco, que não tem acesso à saúde. Então, eu acho que esses protestos do Black Lives Matter têm muita ligação com isso também. Então, foi muito interessante também ver esse movimento em meio ao que já estava sendo uma cobertura muito desafiadora, ver um movimento que trouxe tanta esperança para tanta gente, né? De que algo fosse mudar de fato, né? Eu acho que houve ali um período na pandemia, não sei se você passou por isso, Carlos, da gente ficar, o que será que vai mudar com essa pandemia? Será que as pessoas vão mudar? Mas eu acho que esse momento não passou. Aí você ainda está se perguntando, né? Eu acho que todo mundo está se perguntando o que aconteceu, lhe interrompendo, me desculpe, o que aconteceu comigo, como pessoa e como jornalista, foi muito parecido, Luque. Eu estava ouvindo você falar e eu estava me encaixando em cada um dos legos que você estava colocando, porque eu me redescobri, eu estava com meu template de jornalista muito escondido. Aí a gente teve que fazer uma migração brutal, rápida para a plataforma digital, sorte que a gente já exercia, não foi uma coisa tão traumática, foi só muito, muito rápida. E aí, minha querida, me desculpe, quem nasce jornalista, quando vê uma oportunidade, é pinto no lixo. Aí, para a gente criou o Batata Quente, e eu tenho conversado, aliás, esse é o programa número 30, tá? Uau. Bacana, né? A gente faz 2 vezes por semana, e quando tem uma situação assim, escalafobética, como a demissão de Moro, ou coisas assim, a gente faz uma edição extra especial, como essa aqui, é uma edição extra, para poder estar com você, que é uma mulher que tem uma agenda que, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor por isso que a Globo lhe paga o salário que lhe paga. Quem me dera. Uma coisa estratosférica, entendeu? Essa coisa assim, eu não consigo nem contar mais. Às vezes me perguntam... É éter. Nossa! Então, eu me redescobri isso, mas de todo mundo que eu tenho conversado, você que gosta muito de pools, né, de saber o que as pessoas estão pensando para ir juntando, amarrando esse fustico para compreender, eu acho que está todo mundo embananadíssimo, porque não foi as pessoas que saíram da caixa, foi a caixa que saiu das pessoas. É verdade. Então, cada um ficou dentro de seus apartamentos, suas casas, numa convivência forçada com a família, que, forçada eu digo, porque a maioria não estava mais nem acostumado com a ideia de passar mais do que aquele tempo milimetricamente estipulado de manhã e de noite para estar com filhos, com a esposa, o namorado, o companheiro, o amante, whatever, entendeu? Então, isso desestruturou muito a cabeça das pessoas
E quanto mais o tempo passa, e esse nome que eu detesto, viu? Novo normal, acho podre, Eu mas também tudo acho bem. péssimo, porque eu É também fico pensando no péssimo. novo Mas normal para vamos dizer aqui, quem, né, para o né? povo Assim, entender e não ficar jogando pedra na gente também, que é tudo bem. Enquanto esse novo normal não chega, eu acho que a cada dia que passa, nós estamos nos distanciando de qualquer ideia de repetição de velho normal, porque as coisas já mudaram. mas você sabe qual Mas, era a minha pergunta, Carlos? Mais assim, que a gente começou a ver essas coisas acontecendo, né? Eu não quero ser muito cabeção maluca aqui falando de conceitos teóricos, mas assim, falando na prática mesmo, a gente começou a ver essa diferença entre valor e preço, entre essencial e não essencial. E se você olhar bem, essenciais acabaram se tornando, os essenciais quem são? Agricultores, que vão botar comida na sua mesa, o caixa do médicos, supermercado, que não pode parar, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, a pessoa da creche dos seus filhos. Se você for médico, enfermeiro, assistente social e precisar deixar o filho com alguém, essas creches não pararam. Eu vi isso de perto, porque os meus alunos, eu leciono numa faculdade no Bronx, os meus alunos, você precisava ver a dificuldade que foi a transição para o online, porque praticamente todos eles eram essenciais. Estavam dirigindo Uber, estavam nos hospitais, estavam nos caixas de supermercado, estavam em todos esses lugares. E aí você se dá conta de que quando o bicho pega, no momento da emergência, os essenciais são justamente pessoas que, em muitos casos, ganham muito pouco, que não estão sendo atendidas pela sociedade. Também com certeza, com certeza. Que nem tem uma visibilidade muito numa questão de justa. sistema. E nem tem visibilidade. Então, assim, quando essas pessoas vão para a rua dizer vidas negras importam, a gente tem que repensar esse sistema. E eu acho que esse foco tem que ser especificamente em afro-americanos, que talvez sejam, de fato, ao lado dos latinos, né, fazendo justiça aí pelos números mesmo, os mais prejudicados por essa pandemia, por essa crise, em tantos aspectos. Eu fiquei muito me perguntando, tá, mas e aí? Em que medida isso vai mudar o sistema, a estrutura, a maneira que a sociedade se organiza, que é uma maneira que, infelizmente, hoje a gente vê de opressores e oprimidos mesmo. Isso está aí, né, permeando a Bom, gente. o que, na verdade, nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser, mas o que eu fiquei muito esperançosa no meio dessa cobertura foi essa voz, esse grito, essa organização e esse apoio. Parece que é como se assim, tivesse tido um momento de awareness, né? De uma realização. Vamos James simplificar, Baldwin, talvez, que Mila. é... Mila, vamos dizer assim, o momento em que você tirou de sopetão a tampa da panela de pressão e É veio isso. aquela. E assim, e tem muita gente que não estava vendo que a panela estava no fogo. Então, assim, de repente foi um susto, mas foi um susto que eu acho que foi muito positivo também para muita gente, sabe? De falar assim, opa, peraí, não, realmente, a gente tem que repensar tudo aqui como sociedade, porque eu li eu ia citar o James Baldwin, porque ele citava muito essa questão da ignorância, né? De alegar a ignorância, de você falar, não sei, não vi que a panela de pressão estava no fogo, não sabia dessa panela ali. Não, E do panela? Que panela? ela, achei que aquilo fosse uma bola de futebol. Então, assim, ele citava muito isso. Eu acho que isso se quebrou, de certa forma. E uma outra coisa que eu li que eu achei fascinante também, numa matéria do New York Times, eles abriam com um relato de uma caixa de supermercado, que ela falava assim, eu quero que no final disso tudo, eu quero poder olhar para as pessoas que estavam aqui e falar para você. Você vai estar lá para mim? Quando eu precisar, você vai estar, né, brigando por mim quando eu precisar, porque eu estou aqui me expondo, correndo risco por você, para você poder comer, para você poder levar um iogurte para sua casa. Então, assim, essa reestruturação e essa maneira de repensar, eu também fiquei muito esperançosa de que, ao fim de uma crise tão profunda assim, as coisas se reorganizem de maneira talvez mais justa. Eu não sei se isso vai acontecer ou não. Como você disse, eu acho que todos nós ainda estamos nos fazendo perguntas, né? Mas esses protestos me deram uma certa esperança nessa cobertura tão triste, sabe? Foram meses muito, muito tristes. Eu tenho que ser absurdamente honesto com você. Eu sou muito cético. Não sei se a idade me fez isso, os Uhum. quase 50 anos de profissão fizeram isso. Não que eu não tenha esperança, eu tenho muita esperança sempre, sempre, senão eu não faria o que eu estou fazendo a vida toda e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que já se conquistou, que é exatamente isso que você fala aí, o awareness. De Uhum. repente, todas as pessoas foram obrigadas a encarar fatos, situações e a reconhecer coisas
que, se não houvesse uma situação limite forçada, nunca ia parar para pensar a respeito. Eu me preocupo muito, inclusive, com o microcosmo das famílias, me preocupo muito com isso, porque eu sei que os laços familiares eles têm componentes lógicos, verdadeiros, mas em milhões de casos, não sei se a maioria, talvez a maioria, esses laços são puramente formais, arquetípicos, eles não estão enraizados em amor, em mútua necessidade, em solidariedade. Não estão mesmo. A pandemia jogou todo mundo para um conflito, tanto que a gente está tendo um crescimento brutal do número de divórcios, do número de agressões à mulher, violência contra a mulher, violência contra homossexuais. Bom, negros a gente nem precisa nem falar, porque isso daí é histórico. Eu acho que a constatação dessa coisa vai mexer, ainda que minimamente, com as pessoas. Mas, ao contrário do que muitos profetas dizem, eu acho que a alma humana, a natureza humana, ela vai ser assim. Na hora que chegar essa porcaria desse novo normal que o povo fala aí, lentamente as pessoas vão tentar, não sei se vão conseguir, repetir o processo anterior e voltar com o carro para a mesma garagem. Porque é o que eles imaginam que seja a zona de conforto, é o que eles imaginam que seja a felicidade. Pode ser que não. Eu não sei, eu não ouso dizer, eu tenho muita esperança de que não seja assim, porque... Eu também tenho. Mas... Porque que felicidade é essa, né? E eu, com um de 4 anos aqui, fico sempre pensando assim, o que a gente está deixando, sabe? E já tem tanta coisa que eu acho que, eu vendo o Matias hoje, eu falo, nossa, que evolução, assim, como para eles essas ideias de gênero já são tão mais naturais, mais fluidas, muito diferente da minha infância, imagino que da sua. Então, assim, eu tenho uma pontinha de esperança. Eu tenho uma pontinha de esperança de que talvez essas próximas gerações consigam já começar. Eu vejo pelos meus alunos também. Não, eu tenho essa esperança e eu tenho até essa certeza. Eu só acho que esse não é um switch que vai se ligar automaticamente. Eu também acho que não. Você tem razão. Até porque quem está no comando não são eles ainda, né? Continuam as Exatamente, mesmas não. pessoas. Não. E quem está no comando, eu vou deixar para falar em quem está no comando mais um pouquinho adiante não, no programa. Eu estou falando de vários comandos. Estou falando, por exemplo, CEOs de grandes empresas. Não estou falando só comando político de nações, não. Não, comando de família mesmo. Quem são os pais de família, as mães de família, os arrimos de família. Não é ele que apita ainda, né? Com certeza. Isso. Vamos ver. Mas com certeza a geração de seu filho, a geração dos netos que eu ainda não tenho, o mundo vai ser completamente diferente. Não sei se eles vão ter carro voando, mas talvez sim. Olha, eu tenho aqui, a gente está com uma audiência maravilhosa, quero mandar um beijo, mas olha, tudo por causa de você. Os gritos aqui são assim. Os gritos, viu? O Rod, lá de Toronto, grita, maravilhosa. A Bárbara, lá de Phoenix, diz que mulher incrível. Nada disso é novidade, mas tudo bem, eu tenho que falar de vocês. Michele de Paula, Alex Cocolombini, Maria Tereza Dibe, Thalita Teixeira, Bárbara Santos, Valdeise Almeida, da Bahia, Marcos Roriz, da Bahia também. A Bahia lhe dando uma audiência boa aí. Você está vendo como ninguém está aqui por minha causa? Tá certo. Me engane que eu gosto. Me engane que eu gosto. A Nereide Santa Rosa está convidando você para estar com... Olha, a Nereide Santa Rosa, que você sabe quem é. A Nereide é a coordenadora do Focus Brasil em Nova York e a figura que está organizando o Encontro Mundial de Literatura Portuguesa. Está aqui oferecendo a você a possibilidade de incluir seu livro e sua atividade literária no catálogo que nós estamos fazendo, no catálogo de literatura brasileira, que vai reunir escritores brasileiros de várias partes do mundo. Tá bom? Poxa, que honra, estou dentro. Ela vai conversar com você aí. Pois é, isso tudo aí. E o Marco Ruriz da Bahia dizendo sobre a pandemia que ele já está brigando com ele mesmo em frente ao espelho, de tanto tempo que ele está em casa. Mas você foi impactada de alguma forma, Mila, com pessoas falecendo ou pessoas doentes na sua família? Fui bem impactada, assim. No prédio, a gente perdeu 2 vizinhos, e é um prédio bem pequeno, meu vizinho de porta, inclusive, é uma vizinha um pouco acima, então são poucos apartamentos, a gente perdeu 2 vizinhos,
uma grande, grande, grande amiga, muito amada e muito querida, perdeu o pai. Na verdade, duas, porque acaba uma outra amiga de perder também. Minha família no Brasil, meus pais perderam algumas pessoas também, um filho de uma amiga, a mãe de um amigo, muita gente mesmo, assim. Estou falando de perdas, né? E a gente, entre pessoas doentes, assim, até perdi a conta. Então, realmente não foi fácil, Carlos. Isso aí de... A gente tem uma família um pouco diferente, a gente tem uma família muito privilegiada, eu diria, porque a gente não ganha um dinheiro enorme, mas a gente tem os dois um trabalho flexível, né? Nós dois somos professores, eu apresento o Globo Notícia Américas, então, assim, a gente não tem um horário fixo. Então, a gente passa muito tempo junto, eu, o Chico e o Matias. O Matias vai para a escola, ia para a escola, né? Normalmente de 8h30 a 9 até 3, 3h30, mas antes disso e depois disso a gente está sempre juntos três, e o fim de semana inteiro, e eu e o Chico fazemos muita coisa juntos. Então, assim, para a gente foi um choque muito grande ter que, além de tudo, lidar com a dor do luto e de todo esse processo de medo e de tensão com uma criança em casa o tempo todo, sem querer passar aquilo para ele. Então, assim, a gente teve um dilema muito grande de até onde eu vou, o que eu conto, porque eu também tenho que dizer, você não pode sair na rua porque tem um problema. Você não pode ver a vovó ir para o Brasil, a vovó não vai vir para cá porque tem um problema. Então, foi muito tenso mesmo. Foi um período muito, muito estranho em que a gente teve que, por vários momentos, dar uma segurada no luto, sabe? E assim, falando das pessoas afetadas pelo vírus em si, né? Ainda teve isso dos meus alunos que, em muitos casos, foram afetados pelas circunstâncias geradas pelo vírus, e isso realmente, assim, foi um período muito duro. Está sendo ainda, né? Ainda não passou, está longe disso. Então, fomos afetados. Eu vou mudar de foco agora para falar uma coisa que eu acho que muita gente está interessada. Tem muito jornalista aqui acompanhando, muita gente da mídia comunitária brasileira. Eu só quero avisar a eles também, Carlos, que eu não vejo eles daqui do sistema onde eu estou, eu não consigo ver o nome de todo mundo, mas você citou um monte de gente, o Rod, Bárbara, Michele, Thalita, Maria Tereza, Nereide, todo mundo que eu também acompanho em muitos casos. Então, assim, eu não estou mandando beijo para todo mundo, porque eu não estou vendo os nomes, tá, gente? Vou pedir, olha, eu peço desculpa logo, não vou ler o nome de todo mundo, que eu não estou aqui para ler lista, entendeu? Eu leio os primeiros e faço as perguntas que a produtora Dona Andréia manda para mim, porque senão não dá, eu tenho que prestar atenção. Só para dizer que eu não sou educada, a gente cumprimentei porque eu não estou vendo a lista. Tá bom, eu peço desculpa a vocês, o meu sinal e o sinal de Mila pode estar com uma pequena oscilação, porque essa faixa horária aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, em muitos países, é uma faixa absolutamente competitiva, muito densa, então perdoem aí as falhazinhas de conexão, mas a gente tem que ter um pouco de carinho e compreensão para levar a conversa adiante. E eu quero lhe perguntar agora algo que muita gente é curioso a respeito, e eu quero muito saber a sua opinião. Você é uma profissional típica de um momento de transição das tecnologias de informação. Você é uma profissional de TV que é groomed, né? Criada e feita para a televisão broadcast, e que, de repente, está acompanhando essa explosão transformativa da mídia totalmente migrando para as plataformas digitais, né? Toda ela. E como é que você se posiciona dentro disso? Esse é um desafio complexo ou esse é um desafio gostoso? O que está vindo por aí, o que já está sendo? Como jornalista, eu estou achando incrível, assim, estou achando um momento maravilhoso. Sempre eu acho... eu sempre tive uma preocupação muito grande com a ideia de democratização da mídia, democratização da imprensa. Porque eu acho que eu trabalho numa grande mídia, eu trabalho na Globo há anos e anos, sou muito feliz lá. E eu até brinco aqui em casa, a gente fala muito, tem que parar de usar o mais, né? Porque o mais parece que as coisas se incluem. Eu trabalho na Globo, eu amo trabalhar lá, e eu acho que os jornalistas da Globo fazem um trabalho brilhante. Desde que eu entrei lá, eu tenho muita alegria de acompanhar isso tudo. Ponto. Eu também acho que, além disso, é muito importante a gente ter o trabalho de tanta gente que não tem necessariamente a mesma dimensão da Globo, a mesma dimensão de uma grande emissora, mas que está fazendo um trabalho importantíssimo de mídia comunitária. Seja com a voz das comunidades, transmitindo direto de uma favela do Rio, seja com uma mídia comunitária
como a gente tem nos Estados Unidos, como você faz tão bem, Carlos, aqui, já fez lá, e como o Globo Notícias Américas, que é o meu programa que eu considero ser um programa de mídia comunitária. Eu acho que é muito importante a gente poder dar voz a todo mundo. E a internet, por um lado, tem esse problema todo que a gente sabe, e é preciso consumir com muita cautela, mas eu também acho muito bem-vindo o fato de que pessoas que antes teriam que ter uma super câmera carésima, uma ilha de edição impossível de se comprar, poderem reportar com mais facilidade, com mais agilidade, filmar com o celular um ao vivo o que está acontecendo na rua e mostrar e tornar isso uma coisa viral. Então, eu acho assim que, ao mesmo tempo que é um problema, a gente está tendo um acesso muito volumoso a mentiras, a má apuração, a gente também está tendo muito a coisas que não chegariam ao grande público e à grande mídia, porque a gente tem pessoas com acesso a essas novas tecnologias. Para o meu dia a dia, obviamente, tem dificuldades. Você citou aí agora, a gente está em tempos diferentes, a internet está cheia. Eu fiz um monte de live que a live caía, eu tinha que voltar. Toda hora isso acontece. Às vezes eu estou gravando uma entrevista, eu gravei uma entrevista com um diretor de cinema recentemente que eu adorei, vi um filme dele, amei, e a entrevista não pôde ser usada, porque a conexão estava tão ruim que a gente teve que jogar fora o material. Acontece. Em compensação, eu estou conseguindo fazer entrevistas que eu não conseguiria antes, porque às vezes a pessoa está lá no Brasil, eu estou em Nova York e não coincide o horário. Quando a pessoa vai para Nova York para o estúdio, não é o nosso dia de gravação. Você já vivenciou isso também? Porque Com lá no estúdio certeza. da Globo tem um dia muito específico de gravação para todo mundo, é um estúdio para todo mundo. Então, assim, isso eu acho que facilitou muito a nossa vida. A gente está tendo acesso a pessoas que não conseguiria ter justamente por causa dessa dificuldade. Então, assim, eu vejo isso como um desafio gostoso, como um desafio bacana, assim, de tentar inventar linguagens novas, tentar criar coisas novas. Se não funcionar, também não funcionou. A gente vai tentando de outro jeito, mas eu gosto muito desse lado. Eu acho que a mídia comunitária tem uma tradição de fazer isso, e o Globo Notícias Américas também. Eu tenho muito orgulho disso, da gente tentar coisas, e às vezes dá certo, às vezes não. E é isso, e a gente pode ir tentando, que é um privilégio que na grande mídia a gente nem sempre tem, né? É por Então, causa de todas as limitações de um big business, e dos formatos e dos padrões, se bem que, vamos ser sinceros, a Globo quebrou muito paradigmas nos últimos anos com relação a aceitar a imagem em função do conteúdo, não em função da qualidade técnica da imagem, os padrões. Ou seja, eu tive uma história na TV Globo onde, se ficasse algum micro detalhe, não entrava, e você que levantasse a voz querendo subverter o famoso padrão Globo de qualidade. Hoje, eu acho que existe muito mais preocupação com a informação e com o conteúdo do que propriamente com a estética, embora nas grandes redes a preocupação com a estética ela é muito forte. Mas eu acho que você tem razão. Esse padrão de qualidade, ele está lá, ele continua, mas agora ele está um padrão muito mais direcionado para a qualidade do conteúdo, para a qualidade da informação, porque a gente está levando para o nosso telespectador. E eu acho isso riquíssimo. Mais uma vez, eu volto a falar, eu sempre falo isso nos nossos eventos, né, Carlos, quando a gente está junto no Focus, as pessoas perguntam muito isso das mídias comunitárias. Como se a gente fosse uma coisa separada da mídia comunitária, porque a gente não é separado. O Globo Notícias Américas é um jornal comunitário por todas as definições possíveis de mídia comunitária. A gente tem um público direcionado, que é o mesmo público de todas as mídias comunitárias que estão aqui acompanhando a gente nesse momento. Tem muita gente então, compartilhando assim, eu também. acho que é muito... O quê? Então, tem muita gente compartilhando também a live dentro das suas próprias redes, o que a gente agradece, porque o nosso objetivo, eu aproveito sempre para dizer isso, o objetivo do Focus Brasil sempre será esse: educar, esclarecer, informar e estar aberto para quem interessa, que são vocês que acompanham, porque vocês é que dão sentido a qualquer coisa que a gente faz. E isso não é demagogia, isso é realidade. É só parar e pensar, para que a gente está aqui? A gente está aqui para prestar um serviço para vocês, levando o papo profissional, sério, às vezes pessoal também, quando é possível, falar do pessoal sem exploração, sem ridículo, sem que isso seja apenas uma aventura patética em busca de audiência, porque não é o caso. Então, a gente pode fazer isso aqui, e eu acho que a confiança que você, que tem nos dado muita audiência nesses últimos meses, desde a migração do Focus
para as mídias digitais, me reforça muito e me dá muita alegria de saber que a gente vai continuar agindo assim, porque é a natureza mesmo. Mas deixa eu te colocar umas coisas aqui. Muita gente ligando, muita gente fazendo perguntas, e a gente está tendo, pessoal, que juntar aqui, consolidar as perguntas, porque tem muita gente que pergunta a mesma coisa, várias pessoas perguntando a mesma coisa. Então, nós já entramos na senda das perguntas, e a primeira pergunta é o Rod Silva, de Toronto, no Canadá, perguntando para você sobre o impacto da maternidade em sua vida. Se o nascimento do seu filho foi, de fato, um divisor de águas na sua vida e qual foi a maior mudança que ele operou na sua vida, na sua rotina, na sua existência, Mila Burns. Nossa, é só uma que eu posso falar, uma mudou. Mudou tudo, mudou tudo. Nossa, eu acho que... como é que eu vou dizer isso? Eu não posso falar isso porque minhas amigas ficam bravas, mas eu tenho a impressão, assim, às vezes, de que ninguém me avisou que era tão difícil, né? Mas aí elas falam, não, eu não te avisei porque a maternidade é diferente para cada uma, né? E realmente... Eu acho que para mãe imigrante, para gente que tem filho fora, longe da família, sem a estrutura dos amigos, da família, de ligar para a vovó e falar, vem aqui essa noite, tá tendo meio que se virar sozinho, né? O pai e a mãe ali, muito, para a gente foi muito desafiador tudo isso. Mas é muito bacana você ver um ser humano se formar todos os dias, né? Você vê o dia que ele vê que tem mão, aí depois ele aprendendo a comer, aí sentiu o gosto e não gostar, e daqui a pouco ele está cheio de opinião, como agora, o Matias agora tem as histórias dele, que ele cria, vive perguntando o que existe, o que não existe, faz cada pergunta maravilhosa. Eu acho que se eu tiver que dizer uma mudando toda essa rotina da estrutura e da família, é que ele deixou muito, muito claro para mim o que importa realmente, sabe, na vida, assim, quais são as suas prioridades. Eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, de fazer um monte de projeto ao mesmo tempo, tive 5 empregos durante um bom período da minha vida ao mesmo tempo, eu dou aula, faço isso, faço aquilo, e não é que eu não faça mais tudo isso, mas eu acho que ele botou tudo muito em perspectiva para mim. Esses exercícios que a gente faz tanto em meditação, sabe? Nossa, vamos ver, vamos focar no que importa. O Matias é isso todos os dias da minha vida, né? Ele todo dia ali me lembrando o que importa, que memórias a gente vai formar, o que a gente está passando para ele, que ser humano a gente está formando. Por enquanto, ele está com 4 anos, eu tenho uma alegria muito grande de ter passado esses 4 anos do lado dele, porque é bacana demais, assim, é um barato estar com ele. Então, acho que essa seria a maior mudança. O que não é pouca. Lá de Boston, a Ana Roque pergunta, Mila, ela parece que lhe conhece bem. Como é que está a Mila agora com relação à vida saudável? A Ana é uma querida, eu adoro a Ana. Um beijão para ela e para todo mundo de Boston. Bom, eu tenho vida saudável há bastante tempo. Eu sou vegetariana há muitos anos. Se bem que eu não posso mais dizer que eu sou vegetariana, porque depois eu vou ter a comer peixe. Então, eu não sou mais vegetariana, eu sou pescatarian, né? Eu não sei como é que a gente fala isso. Ai, meu Deus. Pescatori! Pescatório, whatever. Mas eu como muito bem, eu tenho uma vida muito saudável. Antes de o Matias nascer, eu fazia muito exercício, coisa que eu não consegui fazer mais. Esse é um grande erro, na verdade, porque é aquele negócio de você cuidar de você para depois cuidar do pequeno, né? Mas isso eu tive que reduzir um pouquinho mesmo. Mas está tudo bem, continuo comendo muito bem, continuo... Eu acho que a Ana Roque ficou curiosa de saber. Eu acho que a Ana Roque ficou curiosa de saber se, com essas mudanças todas que a sua vida vem sofrendo, se você estava conseguindo manter a disciplina com relação ao seu estilo de vida. Quando eu te digo, você não vai acreditar. É uma loucura. Mas eu adoro cozinhar, adoro cozinhar. Minha mãe, eu não sei se ela está vendo, eu até baixei aqui para olhar o celular 2 vezes, porque ela falou, como é que eu entro? Eu não sei se ela está aí, mas minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Olha, mãe, atenção, mãe, vai na página, vai no Facebook, na página Focus Brasil do Facebook. Só tem 3 Focus Brasil no mundo. O nosso é o que tem o mapinha do Brasil lá. Aí a sua filhota está aí. Brasil com S. O mapinha do Brasil.
Tá. Isso, Focus Brasil do Facebook. Vamos ver se minha mãe acha. Se vocês acharem minha mãe aí, gente, na lista, avisa ela. E depois, se ela não conseguir ou Mas perdeu minha grande mãe... parte, fica postado aqui e também no YouTube, Não, tá? boa. Mas ela cozinha muito, eu adoro cozinhar também. E isso foi uma coisa que eu redescobri agora, durante a pandemia, porque a gente ficou com muito receio de pedir comida, ficou com receio de tudo, né, Carlos? Lá em Nova Com York, certeza. realmente... Aqui em casa também. Aqui em casa a gente operou a revolução mais radical em relação à alimentação, que foi tomar a decisão de não pedir. Nós estamos de quarentena há 126 dias. Olha só. 126 dias. Não pedimos comida de delivery nenhum dia. É mesmo? Então, é cozinhando todos os dias. Isso representou uma economia para a gente brutal de dinheiro, mas assim, brutal. Quando a gente caiu na real, eu já tinha uma ideia disso. Richard é que é meio desligado disso daí. Quando você faz a conta e vê quanto você gasta comendo fora, é uma imoralidade. É mesmo? É, Eu não vi nem por claro. essa conta. O que a gente fez foi uma Por precaução de saúde mesmo, assinatura. claro, claro, claro. Ó, desculpe aí. Mas o que aconteceu? A gente fez uma assinatura de um serviço de entrega de produtos locais mesmo, de fazendas da região ali. Então, é uma cesta que você nunca sabe o que vem, né? Então, eu abria e falava, hoje eu vou... Olha, foi tão maravilhoso me redescobrir, assim, na Que cozinha. legal isso, hein? Muito Tipo legal. cesta de Natal, né? Não, foi uma delícia. E eu comecei a fazer várias receitas. Tem um chefe chamado Dr. Leng, eu tenho um livro grandão dele que a Aninha Camanducaia me deu, produtora lá da Globo. E eu comecei a fazer todas as receitas do livro Dr. Leng. Aí minha mãe, que é chefe, me Ela ligou. acabou de avisar aqui que ela já está acompanhando, viu, dona Denise? Ela já está aí há muito tempo, ela disse. Aí, dona Denise falou para mim, me ligou outro dia, falou assim, porque aí a gente fica trocando as receitas, né? Ela me falou assim outro dia, ai, Mila, mas essas receitas do Dr. Leng demoram demais, dão muito trabalho. Eu falei, e tô indo lá 4 horas fazendo lá o meu caldo de legumes feito em casa, demorando um tempo na receita. Então teve esse lado também muito gostoso de redescobrir esses prazeres assim no meio do caos e no meio de tanta tristeza. Vamos tentar responder o máximo de perguntas que a gente puder, porque está aqui ótimas perguntas. A Nereide Santa Rosa volta para você, agradecendo você ter aceito a participação no projeto e perguntando o seguinte: a situação atual com essa explosão de lives em todos os lugares, de alguma forma esse fato, na sua opinião, desmistificaria a figura das celebridades? Que pergunta boa, eu não pensei a esse respeito. Eu pensei muito nas lives, justamente como aquilo que o Carlos falou no começo para mim, né? Que no começo, assim, eu estava fazendo live todos os dias. E eu acho que foi uma necessidade jornalística de informar sobre tudo que caísse na minha mão, eu tinha pessoas. Então, acho que foi mais isso, né? Mais esse bichinho aí do jornalismo que a gente tem. Eu acho que as lives, eu não pensei sobre isso de desmistificar no sentido correto da palavra, mas o que eu pensei muito, eu acho que esse talvez seja um dos grandes exemplos, são duas coisas, na verdade. A primeira é a gente ver pessoas que, mais uma vez, aquela ideia da democratização da mídia, né? Pessoas que não tinham conseguido um espaço merecido em muitos ambientes, em muitos níveis, como, por exemplo, a Tereza Cristina, que virou essa rainha das lives e que sempre foi uma rainha de tudo que ela fazia, né? A gente descobriu agora a Tereza Cristina porque ela realmente dominou essa plataforma e esse universo. Eu não perco uma live dela. Se eu perco uma, no dia seguinte eu estou vendo lá a gravação, que é uma coisa espetacular, maravilhosa. Então, eu acho que trouxe para a gente a possibilidade de descobrir a riqueza de pessoas que a gente não conseguia acessar. Eu acho que também a Nereide tem razão, porque de vez em quando a live é ao vivo, e ao vivo tudo acontece, e aí ao vivo a gente às vezes vê quem é quem, né? A pessoa não consegue segurar por muito tempo, então tem muita gafe aí, que eu não sei até que ponto é gafe, até que ponto é a gente conhecendo melhor as pessoas, como a Nereide fala, né? Sugere, mas é o outro Sem lado falar que eu que acho... pode ter, sem falar que pode ter fake gafe. Pode ter fake gafe, é verdade, só para bombar, já ouvi muita história disso. Mas também o segundo lado, que eu acho que é tão importante, e que eu acho que a gente não pode perder de vista, é que houve um período, e ainda há, em que muita gente questiona a função da arte, a função das humanidades, a função dos intelectuais, a função da ciência e tudo isso
na nossa sociedade como um todo, né? Não só nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. E eu acho que essas lives foram uma possibilidade muito grande, tanto que a gente precisa da arte, tanto que a gente precisa de pessoas para nos explicarem, para nos ajudarem a navegar o mundo. Os artistas foram os primeiros que, sem cobrar nada, pularam ali, foram lá participar e foram lá dar uma força. Então, foi realmente... Eu achei muito lindo ver esse movimento de tantos artistas nas lives, que, obviamente, não tem como sustentar por tanto tempo, mas que foram os primeiros a chegar lá. Vocês vão ter que ficar em casa? A gente vai fazer companhia. Então, foi muito lindo ver esse movimento todo. Olha, uma pergunta agora que vem de Los Angeles, Humberto Barreto pergunta: Mila, você algum dia, profissionalmente, foi afetada por um episódio de fake news do seu trabalho? Espera aí, rapidinho. Ó, fake news, eu afetada diretamente? Sim, alguma coisa, talvez, alguma notícia que você deu e depois descobriu que ela foi uma notícia baseada em fake news, ou alguém fez fake news com você? Eu não lembro disso que aconteceu. Coisa muito desagradável que aconteceu uma vez, foi logo no começo, mas isso não é... Eu até tenho muita resistência a esse termo fake news, sabe, Carlos? Porque eu acho que fake news acabou virando um termo que a gente não sabe mais o que quer dizer, né? Eu acho que, assim, a desinformação é um problema muito grave, de espalharem notícias que são erradas e falsas, mas esse tema acabou sendo apropriado por pessoas que muitas vezes usam esse recurso, né? Então, eu acho que ele fica uma coisa Não, meio... isso virou um negócio. Virou um negócio, exatamente. Então, assim, eu não me lembro de ter sido afetada ao ponto de eu ter dado uma notícia que depois se provou falsa. Se eu tiver feito isso, até me lembrem, tá, gente? Porque eu realmente não Não, recordo. mas isso, obviamente, que involuntariamente, Mas assim, mas eu nem assim eu me recordo muito bem. Mas eu me recordo, sim, que lá atrás, logo no período da eleição do Trump, houve uma manifestação muito forte de pessoas documentadas a favor da perseguição a indocumentados, né? Falando... E assim, eu não estou aqui dizendo X ou Y do presidente, não, ou de quem votou no presidente, não é no presidente Trump, não. Eu estou dizendo que houve um movimento de imigrantes documentados dizendo isso mesmo, imigrantes indocumentados não tinham que estar aqui. E aí eu fui a uma rede social e falei, olha, gente, vocês só têm que lembrar que as promessas de campanha do Trump são muitas, são 10 para cada área. E para a imigração, era uma promessa que era muito clara também de coibir a imigração regular, legal. E ele entregou essa promessa, inclusive agora, que já está quase no fim do governo, a gente pode dizer que a estimativa é que para esses 4 anos, essa é uma reportagem até que vai ao ar esse fim de semana no Globo Notícias Américas, a expectativa para esses 4 anos de mandato do Donald Trump, em comparação com os 4 anos fiscais anteriores, é de uma queda de quase metade no número de imigrantes documentados, de imigrantes legais no país. E aí, lá atrás, quando isso aconteceu, as pessoas ligaram esse tempo, isso é fake news, porque eu estava dizendo, quem é documentado e está feliz, porque vai haver uma redução na imigração ilegal, né? Imigração irregular, deve ficar atento, porque a promessa é de uma redução na imigração regular também. E aí falaram muito assim, nossa, que absurdo, olha o que ela está falando. E aí agora eu falei, gente, é só ler a promessa de campanha, porque as pessoas às vezes não param para ler, né? Então é mais fácil você tacar pedra no jornalista, dizer, não, isso não existe. É só ler, estava lá prometido e foi entregue conforme prometido. Quem votou no candidato pensando que era só o alvo era a imigração irregular, o alvo era a imigração em geral, e assim foi feito. Enfim. O alvo, me permita, é qualquer que seja o artifício para favorecer o sujeito. Qualquer que seja. Bom, eu dei essa opinião agora porque a gente está vivendo um fenômeno muito engraçado, muito curioso, muito importante, na minha opinião, que é o fato de que os jornalistas, principalmente os âncoras de televisão, que antigamente eram vestais, que não davam opinião sobre nada, porque aquilo traduzia uma suposta imparcialidade do veículo, de repente está todo mundo dando opinião, está todo mundo se posicionando, inclusive politicamente, o que é uma novidade, para mim, maravilhosa. Mas, na opinião de Mila Burns, até onde essa liberdade para o jornalista que está diante da televisão, passando a mensagem para os seus telespectadores, ele ter a liberdade de se posicionar a nível pessoal, politicamente, até onde isso é bom ou até onde isso pode ser complicado?
Eu acho que existem várias naturezas na nossa profissão. O meu trabalho hoje é de editora-chefe e âncora de um jornal, é o que eu faço. Eu não sou comentarista. Então, realmente, não cabe a mim dizer em quem eu votei e em quem eu não votei. Eu vou ser muito honesta. Isso acaba, eu sou louca para dizer quem eu apoio, quem eu não apoio, quem eu voto e quem eu não voto. Essa é parte do meu trabalho como professora, por exemplo. Se você for ver uma aula minha, você vai ver que ela tem muita opinião. E isso é muito saudável, porque ali é um ambiente para se trocar opiniões, para discordarem do professor, para questionarem e por aí vai. Mas como âncora e editora-chefe, é muito mais difícil eu dar minha opinião pessoal. É óbvio que ela está lá. Então, assim, eu acho que, por um lado, eu adoraria dar, eu acho louvável que jornais se posicionem. Esse jornal tem uma agenda que é essa. Então, quando no Jornal Nacional existe uma leitura de um editorial, essa é a posição da casa. Essa não é a posição da Renata Vasconcelos ou do William Bonner necessariamente, essa é a posição da casa, e eles estão ali respondendo para esse veículo. Então, eu acho que essa é uma coisa admirável e louvável. Mas eu acho que existe um limite, Carlos, porque a gente não se lembra necessariamente de onde tem as regras, né? Isso é um juramento que a gente faz como jornalista, de reportar fatos. Não é ser neutro, tá? Então, isso não significa que se eu olhar racismo acontecendo, eu tenho que falar, não estou vendo nada porque racismo, é crime, é um absurdo e a gente tem que denunciar, ponto. É diferente isso, é completamente diferente de eu Racismo não dizer... é ponto de vista. Racismo não é ponto de Não é vista. ponto de vista. Então, assim, é completamente diferente de eu declarar meu voto, por exemplo. Agora, eu acho que precisa desse balanço. Mas, assim, qual é a origem disso? Eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu começar a dizer aqui que, na minha opinião, o banco X é o melhor banco, ou que, na minha opinião, o supermercado tal, eu comprei lá e fui super bem atendido, e olha que legal. E daqui a pouco eu, na minha vida pessoal, tenho ações desse supermercado, ou tenho ações tenho investimentos nesse banco. Ou E foi esse banco... contratada por algum dessas empresas? Um conflito muito claro. Então, assim, eu não posso usar essa possibilidade de influenciadora original, não influencer, né, mas formador de opinião, que é o que o jornalista é por definição, para fazer algo que vai ser a meu favor. Então, esse controle à opinião, parece uma loucura eu falar isso, porque eu adoro dar minha opinião, mas eu entendo de onde ele vem e eu acho que ele tem uma razão de ser para alguns jornalistas. Se eu tiver em uma outra posição, como quando eu estou com meu chapéu de professora, de intelectual, ou se eu estiver ali como comentarista, como, por exemplo, o meu amigo Guga Chakra faz, ou Daniel Wiedemann faz, ou tantos outros comentaristas fazem, maravilha, porque eu quero ouvir a opinião deles para, mais uma vez, discordar, e eu sei que eles são comentaristas, eles estão ali para dar opinião. Esse não é o meu caso hoje no meu papel de âncora. Então, e eu acho que existe um motivo para isso. E como editora-chefe, já pensou se eu começo a botar notícias sobre uma coisa que assim, é parte da ética também de cada um, mas eu acho que esse controle faz algum sentido dependendo da posição. Olha, Não sei a se Luísa Lima, ficou claro. De Boston, pergunta o seguinte: ela esteve no Focus Brasil ano passado, quando você foi homenageada, inclusive, e ela lembra, eu acho que você estava completando 10 anos de América, não é isso? Ano passado, sim, que agora eu Ano tenho... passado, 10 anos de América. Ela faz uma pergunta muito interessante, porque tem um nicho muito grande do pessoal de mídia que está acompanhando o programa. Mila, eu estive ano passado no Focus Brasil e vi a homenagem aos seus 10 anos de carreira aqui nos Estados Unidos, fazendo jornalismo para a comunidade. Qual é a grande lição que essa comunidade lhe deu durante esse tempo? É tão louco isso é uma pergunta tão difícil, porque há tanta coisa para falar. Carlos, eu falo isso desde o começo, você sabe, que a gente se põe, você sabe disso muito bem, como alguém que não fosse parte da comunidade, né? Eu entrei para a comunidade, me senti parte da comunidade. No dia que eu cheguei à comunidade, eu me senti abraçada e parte. Então, é muito difícil dividir o que é a comunidade e o que sou eu, assim, o que veio dessa experiência como parte da comunidade brasileira nos Estados Unidos e o que veio da minha experiência de indivíduo, de imigrante nos Estados Unidos. Então, assim, muitas das lições, para mim, se misturam como coisas que vêm de todos esses lugares ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho que eu aprendi muito aqui, que é muito louco, são duas coisas que parecem contraditórias, mas que eu aprendi muito com a comunidade, imigrantes
cumprem o trabalho, they get the job done, como eles falam aí, né? E não tem tempo ruim, a gente está sempre correndo atrás, a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre batalhando. Isso, eu sei que é um estereótipo, que pode ser um estereótipo problemático, mesmo sendo positivo, mas é uma coisa que eu observo. Isso me inspira muito a sempre querer mais, a ter coragem, a batalhar, a não ter medo das coisas. E, ao mesmo tempo, eu aprendi uma coisa muito grande logo que eu cheguei com você. E aí, eu não sei se eu posso dizer da comunidade ou não sei se você lembra do nosso primeiro encontro que eu cheguei lá com o PowerPoint. Todo... Eu sei, eu sei. Todo bonitinho. Eu ia evitar tocar esse ponto, mas tudo bem, você pode tocar. Logo que eu conheci o Carlos, gente, 10 anos atrás, 11 agora, foi o primeiro Fox que eu fiz, 11 anos atrás. E aí o Carlos me falou me falaram, na verdade, que eu ia lá para dar uma palestra sobre o Planeta Brasil, que era o programa que eu apresentava na hora. E eu sou muito assim, né? Sou professora, então assim, fui lá, fiz uma apresentação, papapá para minha palestra, eu cheguei lá, o Carlos falou assim: "Você não vai dar uma palestra, você vai mediar uma mesa. É só isso." O quê? Eu fiz esse PowerPoint, agora eu vou mostrar meu PowerPoint. Eu fiz aqui meu PowerPoint, preparei essa palestra, então não vou fazer mesmo, tenho que fazer meu PowerPoint. Eu quero, tá bom, vai lá, faz seu PowerPoint se você quer, mas depois você medir a mesa. Então, eu também, essa foi uma grande lição para mim, não sei se eu já te falei, de não me levar tão a sério. Eu acho que eu sempre me levei muito a sério, sabe? Eu fiz o pá. E aqui, por exemplo, a gente está aqui conversando há 1 hora, eu não fazia a menor ideia do que você ia me perguntar, eu sabia que você fala, olha o que você falou para mim, passado, presente e futuro. O que é isso? É tudo, qualquer coisa que eu falar. Então, eu acho que a comunidade também me deu um pouco essa noção de que a gente pode amar uns aos outros e se amar sem precisar ter tudo tão estruturado, certinho, no horário, papapá. Se por acaso não for aquele PowerPoint daquele dia, tudo bem, outro dia vai, sabe? Tá tudo bem, a gente tá junto, tá todo mundo se apoiando e vai tudo dar certo. Tudo dá certo porque as pessoas fazem tudo com muita seriedade, muito profissionalismo. Isso não quer dizer jeitinho ou improviso, não, muito pelo contrário. Isso quer dizer alegria de viver. Diferente. É seguir as coisas com planejamento, com profissionalismo, com trabalho, com garra, mas tendo também a alegria de viver, flexibilidade, sabendo, enfim, respeitar o outro. Eu Flexibilidade. acho que isso Flexibilidade é uma palavra que há muito tempo eu uso ela, tento usar ela de uma forma que não seja confundida com isso tudo que você falou. E eu assinaria embaixo aí de tudo que você falou, porque os desafios de se fazer qualquer coisa que seja com propósito e seriedade em comunidade, seja ela que comunidade for. E a brasileira é uma das melhores e mais organizadas, tá? É verdade. Uma das melhores e mais organizadas. E a gente sabe do que está falando. É muito grande, então você... Na verdade, eu aprendi, eu vou até dizer uma coisa aqui, olha, Globo, não fique chateada comigo não, que eu tenho o maior orgulho de ter vocês comigo há tanto tempo. Mas você sabe onde eu mais aprendi flexibilidade? Foi nos meus 7 anos de SBT. Porque a gente não tinha no SBT 1/10 dos recursos e do template de profissionalismo, de parâmetros bem rígidos da minha época de Globo, que era uma loucura. Alice Maria, Armando Nogueira, ícones de um jornalismo padrão que foi criado, desenvolvido dentro da Rede Globo. E quem não se ajustasse, não tinha jeito. No SBT era o contrário. O SBT sempre foi o guerrilheirozinho, né? Que ficava ali comendo das bordas, ganhava uma coisa ali. Quando ganhava uma meia hora da Globo na audiência, era feriado nacional. Hoje as coisas já não são assim, a audiência é um pouco menos desequilibrada, embora ainda haja uma liderança muito folgada da TV Globo, mas mudou a realidade da audiência, o mapa mudou completamente mesmo. E eu sempre digo isso, a Globo me formou e o SBT me reformou, reorganizou para você poder compreender que você está se ajustando constantemente ao que é possível, é uma forma muito nobre de inteligência emocional. Mas é porque você veio de afiliada rica, de afiliada chique. Eu fiz passagem com farol de carro, tá, Carlos Borges? Eu jogo farol. Mas a TV Gazeta de Vitória é boa. Não foi Vitória, não. Foi Macaé. Eu nunca trabalhei como jornalista em Vitória. Gente, Macaé. Macaé, interior do Rio.
Então, assim, é uma equipe incrível, um cinegrafista maravilhoso, o Marco, a Monique, minha produtora gênia, mas a gente também não tinha todos os recursos. Então, eu lembro do Marco, a gente tendo que fazer uma passagem, não lembro se era Globo Rural, a gente fazia muito Globo Rural na época, mas o Marco, como é que a gente vai fazer essa passagem à noite e tal? Foi um negócio... Ligou o carro do carro, vamos lá, é isso, é flexibilidade. E eu acho que você me ensinou, eu te devo essa, Carlos Borges. Eu te devo tanta coisa. Ai, meu Deus do céu. Peraí, vê se é minha mãe, vê se é minha mãe. Não, é o povo ligando normal. E eu não botei mute nem nada, tá tudo bem. É o seguinte, tem uma pergunta aqui importante também, da Cici Rodrigues, a Cici, fotógrafa querida lá de Boston. Ela pergunta como é que você está lidando com o daycare e os estudos diários do seu filho. Eu não estou lidando, assim, desculpa, quem me dera. Não sei como é que está em Boston, mas o Matias não vai para a escola desde março. A sorte é que aí eles fizeram uma... Mas é você que faz o daycare. Então, eu faço um daycare e eu adoro fazer o daycare. Então, eu vou contar, tá? No começo, online. O online não funcionou com o Matias. Ele foi muito bem no online individual, com uma pessoa só, quando ele tinha um encontro com a professora, ele sozinho. Mas quando juntava a turma toda, é muito complicado para uma criança tão pequenininha entender aquela dinâmica nova, né? Ele entende todo mundo lá num lado, ele do outro, então não funcionou. Mas, como eu disse, eu gosto muito de fazer isso. Então, eu montei meio que um currículozinho em casa, com umas brincadeiras. Chegou uma hora que eu já não tinha mais criatividade, então eu comprei uma coleção da National Geographic, que é muito legal, que é The First Big Book for Little Kids, é o nome assim. E aí eles têm temas, então um é sobre dinossauro, um é sobre insetos, um é sobre planetas, um é sobre animais, um é sobre volta ao mundo, perguntas. E aí cada semana eu fazia um tema. E aí procurava desenvolver atividades ligadas àquele tema. Então insetos, planetas, a gente fez os nossos planetas, botou estrela na parede. Insetos, a gente fez os insetos de papel. A gente fazia corrida dos animais, quanto tempo cada animal demorava para correr, então tinha que correr igual, imitando uma jaguatirica, toda atividade que eu fui tirando de livros e amigos e online, eu fui montando um currículo assim com ele. Foi dando certo, até agora está dando certo, é uma trabalheira sem fim, gente, é isso, eu não estou conseguindo. Se você tiver alguma dica, me manda aí, porque aqui está sendo desse jeito, viu? Mas esse pandemônio, essa pandemônio, está fazendo a gente aprender tanta coisa. Não é? Tem sido um tempo de lágrimas, de tristeza, de saudade. Eu não ia falar isso porque o programa não é meu, o programa é seu, mas quando você falou dos amigos, eu fiquei me lembrando. Nesses últimos 4 meses, eu perdi 6 amigos. Nossa. 6 amigos, obviamente, amigos em graus diferentes de amizade, mas eu sou o tipo da pessoa que acredito que amor é uma coisa sólida e única com cada um. Não tem eu amo mais, eu amo menos. Eu amo de forma diferente cada pessoa, porque é uma vibração diferente que você tem com cada um. Com uma pessoa você tem uma relação intelectual muito forte, com outra você tem uma relação lúdica muito forte. Com minhas filhas eu tenho uma relação de paixão completamente cega e, ao mesmo tempo, elas são minhas melhores amigas, são as pessoas com quem eu converso mais. Então, esses amigos, cada um deles, 3 homens e 4 homens e 2 mulheres, eles representavam um pedaço de minha vida, um pedaço de mim. E eu fiquei quieto, eu vou fazer o quê? O que é que eu posso fazer além de rezar, lamentar e aprender que eu estou certo de me cuidar, eu estou certo de ficar em casa, eu estou certo de usar máscara o tempo todo, eu estou certo de ter distanciamento. Minha filha passou 4 meses aqui na Flórida, ela veio para cá e ela vai embora agora de volta para Richmond, não vai mais morar em Nova York, vai morar em Richmond, vai continuar trabalhando. Olha a vantagem da pandemia. Ela continua trabalhando na NBC, só que vai morar em Richmond, porque a NBC permite que grande parte do seu staff agora trabalhe de casa. Então, isso é uma grande conquista. Não é? Então, é isso que eu queria falar, essa coisa da pandemia, do pandemônio, serviu também para muitas coisas. É muito triste de um lado, é muito complicado do outro, mas tem muito aprendizado. E aonde tiver o que aprender, não seja burro nem resista. Aprenda, tente. Tente outra vez, como diz Raul Seixas. Tente outra vez, tente sempre.
É uma mensagem maravilhosa essa. Eu acho que é isso aí. E se eu puder adicionar isso, Carlos, de novo, também assino em tudo embaixo aí de tudo que você disse, que a gente também reflita um pouco sobre o nosso papel no mundo, né? A gente está numa situação de pandemia, está todo mundo passando por um problema. Então, se a gente puder usar esse tempo também para refletir um pouquinho sobre o mundo que a gente quer, a sociedade que a gente quer, a gente quer que os nossos filhos, que os pais, pessoas que são filhos, pessoas que são trabalhadores, pessoas que têm as mesmas lutas e desejos que a gente, vivam de maneira tão diferente. Então, assim, que a gente também pare um pouquinho para pensar em que sociedade a gente quer deixar para os nossos pequenos aí, e o que a gente pode fazer para ter impacto sobre isso. Com certeza, antes de eu fazer a última pergunta, que eu guardei para o final, a pergunta de Anete Aslania, que é uma mensagem que ela pede que você mande para os imigrantes brasileiros nesse momento onde todo imigrante tem que se preocupar, independente do fato dele ter documento ou não. Ele deve se preocupar com a situação de todos os imigrantes, então que mensagem você manda para eles? Mas eu quero exatamente agradecer a todos o que nós tivemos uma audiência até agora maravilhosa e com mensagens de carinho imensas. Eu estou muito feliz de você ter nos dado essa oportunidade. Mas vamos responder, então, a pergunta de dona Anete Aslania, de Aventura, Flórida. Imagina, Casa. Beleza. Antes disso, só deixar claro aqui que a honra é toda minha, que esse programa é seu, é um canal lindo. Eu acompanhei alguns, então fico muito honrada de estar aqui falando com a comunidade. E você sabe que quando você pede, você manda, né, aqui em casa. Então não tem jeito. Aqui a gente não faz nada de agrado, não. É ordem. Do Carlos Borges é ordem, aqui todo mundo já sabe. Mas respondendo aí ao pedido da Anete, né, de mandar uma mensagem. Puxa vida, eu acho que o que eu queria mais desejar é que a gente conseguisse entender a nossa importância, sabe? É um bom momento para a gente pensar que todo mundo está falando em pesquisas em mercado de trabalho, em sustentar a economia, e qualquer pesquisa séria que você encontre vai mencionar a importância dos imigrantes para esse país, vai mencionar a importância da força imigrante. Até o governo reconheceu, você viu o governo indo levar cartas para imigrantes indocumentados que estavam trabalhando em fazendas, na agricultura nos Estados Unidos, para dizer que eles eram essenciais e que se chegasse uma ordem de deportação que mostrassem essas cartas. Então, são iniciativas desse tipo que lembram a gente a importância que a gente tem para esse país, a importância que a gente tem para o mundo. Não é só para a nossa família ou para quem ficou para trás. Isso a gente move um país, sabe? As pessoas que estão escolhendo levar a vida a sério, vir de outro país, se arriscar, porque mesmo que você venha com emprego garantido, com visto, com tudo, você está se arriscando, você está tendo uma experiência completamente nova e muito arriscada e muito desafiadora. Então, que a gente tente se lembrar dessas definições, sabe, de essencial, de importante, de forte, de resiliente, não como uma coisa que a gente se apegue para se contentar, e sim a coisas que a gente se apegue para olhar para frente, ter força, para reconhecer a nossa importância, para reconhecer o nosso papel e para nos cobrar ainda, um papel ainda maior, para cobrar um dos outros, para incentivar uns aos outros e para fazer questão de que a nossa voz seja ouvida, porque a gente é uma força muito grande nesse país e que a nossa voz seja ouvida, seja a gente conversando, seja a gente falando numa live, seja a gente indo votar, qualquer que seja o nosso recurso, mas que a gente lembre do poder que a gente tem, da força que a gente tem, da importância que a gente tem para mover uma nação como essa. Poxa, Mila, muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero dizer que a Margarete Matos, que capixaba como você, sua amiga, está assistindo o programa, lhe manda um grande beijo. E realmente a gente está muito feliz em ter atingido uma quantidade de gente muito grande. E não é o número que importa, é que todos vocês tenham tido a oportunidade de conversar com uma pessoa, independente de ser mulher ou homem ou transexual, o que ela fosse, o ser humano que ela é uma luz na vida de muita gente, como é na minha vida, como eu acredito que é na vida de muita gente que acompanha o trabalho dela há tanto tempo aqui. Um grande beijo, Mila, obrigado por tudo, um beijo da sua família, um beijo do seu filho lindo, e, enfim, aonde quer que você esteja, que esteja só luz e coisa boa a seu redor. Atenção que eu quero chamar vocês para 2 fatos. Daqui a pouco eu vou pedir a Andréa para colocar o slide do programa que nós vamos ter daqui a pouquinho. Olha só que presente. Missão do
do Focus Brasil é essa, promover os artistas brasileiros no exterior. E hoje o programa Música e Músicos tem um especial lindíssimo com esse grande talento brasileiro de Seattle, que é Eduardo Mendonça. Vocês vão ver grandes momentos de Eduardo Mendonça do Focus Brasil, no Press Award, no Jazz, no Festival de Jazz de Katmandu, no Nepal, em Phoenix, no Focus Brasil, num show memorável. Não deixem de assistir. Daqui a pouco começa 8h30 da noite, o Música e Músicos, 8h30 da noite, horário daqui, do leste dos Estados Unidos. Aí vocês podem saber, faz as continhas que vocês vão saber bonitinho onde está. E amanhã de manhã, olha só, isso aí tem tudo a ver com a Dona Mila, tudo a ver com a Dona Mila. Amanhã nós temos um especial às 9h da manhã, janelas abertas para a literatura brasileira, com escritores do mundo, escritores brasileiros do mundo todo, que têm uma coisa em comum nesse momento. Todos esses 16 escritores estão lançando livros nas próximas semanas. Esse é o vínculo de todos eles. Eu vou estar com a nossa muito querida Nereide Santa Rosa, batendo papo em 4 segmentos de meia hora, falando dessa coisa que é tão importante e que, de repente, tem muita gente descobrindo. Ué, a literatura não morreu, não. Morreu nada, rapaz. A literatura está mais viva do que nunca. A escritora Dona Mila está aí, que tem um livro maravilhoso. Olha aí, o livro de Dona Ivone Lara, o livro que fala de um dos discos, um dos álbuns seminais da música popular brasileira, que é o Divino Sorriso Negro. Não deixa, está na Amazon. Compra o livro de Mila. Está na Amazon. Um grande beijo, minha querida. Um beijo para todos vocês. Até amanhã, então. Até daqui a pouco com o Eduardo e até amanhã com literatura às 9h da manhã. Muito, muito obrigada. Beijos a todos vocês. Obrigada, Carlos. Beijão, minha querida. Obrigado por tudo. Beijo.